Você já parou para pensar no que é capaz de fazer uma pessoa que deveria te amar acima de tudo? Imagina só, você está num hospital, lutando pela sua vida e pela vida dos seus filhos, ligando desesperadamente pro seu marido, e ele? Simplesmente ignora. Mas não porque está ocupado demais. Não. Ele está colocando um anel de diamante no dedo de outra mulher. Parece roteiro de novela, né? Mas essa história aconteceu de verdade. E o final? Bom, digamos que tem gente que esquece que toda ação tem uma consequência. E quando essa consequência vem na forma de um juiz federal que é seu sogro. Aí, meu amigo, é melhor você ter um bom advogado. Fica comigo até o final porque o que aconteceu nessa sala de audiência é de arrepiar. A terceira contração veio como um soco no estômago. Sabe aquela dor que te deixa sem ar? Pois é. Era isso que Ara estava sentindo, sozinha naquele quarto branco e frio do Hospital São Judas. Ela segurava a barriga enorme, onde 3 coraçõezinhos batiam freneticamente. 3 bebês. Trigêmeos. Uma chance em 10.000, os médicos tinham dito com aqueles sorrisos largos de quem anuncia uma bênção divina. E deveria ser mesmo uma bênção, né? O toque final na vida perfeita que ela e Damian Blackwood tinham construído juntos. Mas sabe o que é engraçado? Às vezes a vida perfeita que a gente pensa ter é só uma ilusão muito bem montada. E quando essa ilusão desmorona, cara, quando ela desmorona, não sobra pedra sobre pedra. O celular dela estava ali na mesinha de cabeceira, silencioso como um túmulo. Ela tinha ligado, quantas vezes? 10, 20, perdeu a conta. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal daquele marido CEO, dono de empresa de tecnologia, homem importante, sempre tão ocupado com reuniões estratégicas e fusões bilionárias. Calma, querida, respira devagar, disse Grace, a enfermeira de plantão, passando um pano úmido na testa suada de Ara. Sua pressão tá subindo. A gente precisa que você fique tranquila, tá bom? Conseguiu falar com seu marido. Ara fechou os olhos com força. Outra contração vindo. A pergunta doeu mais que a dor física. Ele tá numa reunião muito importante. Ela conseguiu falar entre os dentes cerrados. A fusão da Blackwood Industries. É o maior negócio da carreira dele. Mentira. Uma mentira que ela tinha repetido para si mesma a tarde inteira. Tinha dito isso quando a bolsa estourou no meio do quartinho dos bebês que ela tinha passado meses decorando com tanto carinho. Sussurrou pro paramédico na ambulância. Digitou numa mensagem pro pai dela, o juiz Arthur Vance, dizendo para ele não se preocupar, que o Damian estava a caminho e que não precisava abandonar aquela conferência judicial importante em Chicago. Mas sabe quando você repete uma mentira tantas vezes que ela começa a perder o efeito? Era exatamente isso. O silêncio ensurdecedor do homem que tinha jurado amar, honrar e proteger estava gritando uma verdade que ela não queria aceitar. Ela se lembrava do dia do casamento deles. Foi simples, sabe? No cartório mesmo. Porque o Damian estava começando. Era aquele empresário faminto, investindo cada centavo na startup de tecnologia. O pai dela, já um juiz respeitado na época, assistiu tudo com aquele olhar de quem ama mas não confia totalmente. Ele tinha até comentado alguma coisa sobre a ambição cega do Damian. Filha, ele tinha dito numa conversa particular, um homem que só olha pro horizonte muitas vezes não enxerga o jardim lindo que tem aos seus pés. Mas Ara, ela ignorou. Achou que era só superproteção de pai. Ela via a determinação do Damian como uma virtude, entende? Ela apoiou ele incondicionalmente. Inclusive, bem, isso ela nunca contou pra ele. Mas ela usou o próprio fundo fiduciário, aquela grana que o pai dela administrava em segredo, para fazer o primeiro investimento anônimo e significativo na empresa dele. Ela acreditava nele de verdade. Achava que era o jardim para onde ele sempre ia voltar. Agora esse jardim estava sendo arrancado pela raiz, e o jardineiro nem deu as caras. Vamos tentar ligar de novo, sugeriu a Grace, pegando o celular com cuidado. Na foto de contato, Damian sorria naquele terno impecável, com a cabeça da Ara apoiada no ombro dele. Foto do ano passado, na festa da empresa. Eles pareciam invencíveis, sabe? Um casal poderoso, daqueles que a gente vê e pensa esses dois conquistaram o mundo. O telefone chamou uma vez, 2, 3 vezes. Caixa postal. Aqui é o Damian Blackwood. Você ligou pro meu número pessoal, mas não posso atender no momento. Por favor, deixe seu recado. Aquela voz suave, confiante, completamente desconectada da luta de vida ou morte acontecendo a quilômetros de distância. Um soluço escapou da garganta da Ara. Cru, rasgado, desesperado. A dor das contrações era imensa,
mas não era nada comparada com aquele frio no estômago. Aquilo não era só uma ligação perdida. Era uma declaração. Era uma ausência tão profunda que parecia uma presença, um fantasma gelado e indiferente no quarto. A doutora Albright entrou nesse momento, os olhos fixos nos monitores, a testa franzida daquele jeito sério que médico faz quando a coisa não tá boa. Os batimentos cardíacos dos bebês estão mostrando sinais de sofrimento. O bebê C especialmente. Olha, Ara, a gente pode precisar fazer uma cesárea de emergência. Seu marido chegou? Vamos precisar da autorização dele caso você não possa consentir. As palavras caíram como gelo na espinha da Ara. Autorização. Uma decisão sobre o corpo dela, sobre a vida dos filhos deles, e o homem que deveria ser o parceiro dela. Sumido no mapa. O pânico veio rápido, ácido, subindo pela garganta. Ela se apoiou nos cotovelos, a visão embaçada. Não, ela disse com a voz rouca. Não, vocês não entendem. Ele tem que estar aqui. Ele prometeu. Ele prometeu que estaria aqui. E ele tinha prometido mesmo, viu? Na noite anterior, ele segurou o rosto dela nas mãos, o polegar traçando o contorno da bochecha inchada. Não importa o que aconteça, Ara, ele tinha murmurado com aquela voz baixa e convincente. Você e esses bebês são meu mundo. Nada vai me impedir de estar naquela sala de parto. Mais uma mentira. A vida inteira dela tinha sido construída em cima delas. Quando outra contração brutal a atingiu, arrancando um grito dos pulmões, Aravance Blackwood finalmente entendeu. Ela não estava só em trabalho de parto. Ela estava completamente sozinha. E o homem que era o mundo inteiro dela estava ativamente, deliberadamente, escolhendo não estar ali. O silêncio dele não era acidente. Era resposta. Agora, enquanto o Hospital São Judas era uma sinfonia de apitos de máquinas e gritos de dor, o restaurante Lírio Dourado era um oásis de elegância sussurrada. Lustres de cristal pingavam luz sobre mesas cobertas com linho branco, e o ar cheirava a trufas, dinheiro velho e perfume caro. Num canto reservado, Damian Blackwood segurava uma pequena caixinha de veludo na mão. Do outro lado da mesa, Isabelle Croft observava, os lábios curvados num sorriso perfeitamente predatório. Ela era tudo que Ara não era, sabe? Onde Ara tinha curvas suaves e aquele calor acolhedor, Isabelle era ângulos afiados e fogo frio. O vestido vermelho dela era um corte de desafio contra os tons neutros do restaurante. O cabelo loiro, um capacete elegante e polido. Ela era a vice-presidente de aquisições de uma empresa rival. Uma mulher que o Damian conheceu durante as negociações daquela aquisição hostil em que ele supostamente estava imerso. É isso, Damian. Isabelle ronronou, a voz vibrando em antecipação. É esse o detalhe final que você precisava resolver antes da gente poder realmente começar. O celular do Damian vibrou no bolso. Ele olhou rapidamente o identificador de chamadas. Ara de novo. Apertou o botão de silenciar, a mandíbula contraindo por uma fração de segundo antes de relaxar de volta naquele sorriso charmoso e ensaiado. Era a 10ª ligação em 2 horas. A vibração era uma mosca irritante, um lembrete de uma vida que ele estava cirurgicamente excisando. O passado é o passado, Isabelle, ele disse, a voz suave como uísque envelhecido. Abriu a caixa. Lá dentro, aninhado numa cama de cetim preto, estava um anel de diamante. Não era um anel modesto e esperançoso como aquele que ele tinha dado para Ara. Isso era uma arma. Uma declaração de vitória de 7 quilates, tão brilhante que parecia sugar a luz da sala. A respiração da Isabelle falhou. Os olhos, da cor de gelo glacial, se arregalaram. Ara, complicada. Damian continuou. A palavra complicada era um eufemismo para os trigêmeos que ela estava carregando. Na cabeça dele, ele já tinha reformulado toda a narrativa. A gravidez da Ara não tinha sido um marco feliz. Tinha virado uma armadilha, uma âncora doméstica arrastando as ambições dele para baixo. Isabelle, por outro lado, entendia poder. Ela entendia o cálculo implacável do sucesso. Ela não queria um berçário. Ela queria uma cadeira no conselho. Ela é uma boa mulher, ele disse, num aceno protocolar aos anos que estava descartando. Mas ela representa uma vida que eu superei. Você é o futuro. Você é minha igual. O telefone dele vibrou de novo. Uma mensagem dessa vez. Damian, por favor. Os médicos estão preocupados. Eu preciso de você. Ele apagou sem pensar 2 vezes. Estava fechando o negócio. Era só um tipo diferente de fusão. E as crianças? Isabelle perguntou, o olhar fixo no diamante. Era a única pergunta que importava. A última ponta solta. Elas terão tudo o que precisam, é claro,
Damian disse com desdém. Não sou um monstro. Vou criar um fundo fiduciário. Elas vão carregar meu nome, mas minha vida de verdade, será com você. Era tudo o que ela precisava ouvir. As crianças eram uma obrigação financeira, não emocional. Um problema a ser resolvido pelo departamento de contabilidade. Damian pegou a mão esquerda dela. Os dedos eram longos e esguios, as unhas pintadas do mesmo vermelho sangue do vestido. Enquanto começava a deslizar o anel no dedo dela, ele entregou as palavras que tinha ensaiado. Isabelle Croft, você é a mulher mais brilhante, apaixonada e formidável que já conheci. Quero construir um império com você. Quer se casar comigo? Naquele exato momento, a quilômetros de distância, a doutora Albright estava gritando ordens. Estamos perdendo ela. Levem para a sala de cirurgia agora. Código azul, maternidade. Os olhos da Ara estavam revirando, os monitores disparando um alarme frenético e gritante enquanto os batimentos cardíacos dos bebês não nascidos vacilavam. Mas no casulo de veludo do lírio dourado, só tinha o som do sim triunfante e ofegante da Isabelle. O diamante magnífico deslizou perfeitamente no lugar, selando a promessa. Damian se inclinou pela mesa e a beijou, um beijo duro e possessivo que tinha gosto de champanhe e traição. A vibração fraca do telefone no bolso dele, uma última mensagem desesperada da enfermeira Grace, passou completamente despercebida. Ele tinha feito sua escolha. Tinha colocado um anel no futuro dele, ao fazer isso, tinha assinado uma sentença de morte no passado. Ele não sentiu culpa nenhuma. Só a emoção embriagante e excitante de um negócio bem fechado. Levantou a taça. A nós, brindou, os olhos travados com os da Isabelle. A Blackwood Croft. Isabelle bateu a taça contra a dele. Ao império. Ela corrigiu com um sorriso que não chegava aos olhos. Nenhum dos dois viu a tempestade que estava se formando logo fora da gaiola dourada deles. Uma tempestade com nome, título e uma fúria que ia fazer as batalhas corporativas do Damian Blackwood parecerem brincadeira de criança. O cheiro estéril de antisséptico foi a primeira coisa que o atingiu. Era um cheiro que o juiz Arthur Vance associava com depoimentos e salas de evidências, não com o nascimento dos netos. Ele atravessou as portas automáticas do São Judas, a pasta de couro na mão, o terno impecável apesar da corrida frenética pelo país. A conferência judicial em Chicago tinha terminado, mas uma inquietação conhecida, uma intuição de pai afiada como um caco de vidro, tinha compelido ele a pegar o primeiro voo de volta para Nova York, ignorando as mensagens tranquilizadoras da filha. Ele se aproximou da recepção da maternidade, a presença dele comandando um silêncio deferencial imediato da equipe que conversava. Aos 65 anos, o juiz Vance possuía uma aura de autoridade tranquila e formidável, refinada por 30 anos no tribunal. O cabelo prateado estava penteado com cuidado, o olhar firme e penetrante. Ele não levantava a voz. Nunca precisava. Estou aqui pela Ara Vance Blackwood, ele declarou, o tom uniforme mas sem deixar espaço para demora. A recepcionista, uma jovem chamada Chloe, empalideceu ao procurar as informações da filha dele. Os dedos tropeçaram no teclado. Senhor, a senhora Blackwood está... Ela está em cirurgia. Uma cesárea de emergência. O sangue do Arthur congelou. A intuição tinha sido um sinal de alarme. E o marido dela, Damian Blackwood. Chloe baixou o olhar, incapaz de encontrar os olhos dele. Não conseguimos entrar em contato com ele, senhor. Estamos tentando há horas. O rosto do juiz permaneceu impassível, uma máscara de neutralidade judicial, mas por dentro, uma raiva fria e controlada começou a ferver. Ele tinha visto a ambição do Damian em primeira mão. Sempre temeu que um dia ela eclipsaria a humanidade dele. Qual sala de cirurgia? Ele perguntou. Não esperou resposta. Andando pelo corredor com o propósito que separava a equipe do hospital como o Mar Vermelho, ele encontrou a área de espera cirúrgica, uma salinha sombria onde uma enfermeira frenética, Grace, estava tentando fazer mais uma ligação. Ela olhou para cima, o rosto marcado pela exaustão e medo. O senhor é da família? Ela perguntou, a voz tremendo levemente. Sou o pai dela, Arthur disse, a voz um trovão baixo. Me conte tudo. Agora. Nos 5 minutos seguintes, a enfermeira Grace relatou o pesadelo inteiro. As horas de chamada sem resposta, o sofrimento da Ara, o colapso súbito, os batimentos cardíacos vacilantes dos bebês, o código azul, a corrida desesperada para a sala de cirurgia. Ela continuava chamando por ele. Grace terminou, os olhos enchendo de lágrimas. Logo antes de acedarem, ela sussurrou o nome dele. O juiz Vance ficou perfeitamente imóvel, a pasta apertada na mão.
A raiva latente era agora um inferno silencioso e incandescente. A filha dele, sua única criança, a garota brilhante e bondosa que tinha desistido de uma carreira promissora em curadoria de arte para apoiar o sonho daquele homem, estava numa mesa cirúrgica lutando pela vida e pela vida dos filhos, completamente sozinha. Ele se virou para a enfermeira. Me deu o telefone dela. Grace hesitou por um momento, depois entregou. Arthur rolou pelo registro de chamadas. Damian. 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 Dezenas de chamadas, todas sem resposta. Depois ele viu as mensagens de texto. O batimento do bebê C está caindo. Estão falando em cesárea. Por favor, me liga. Damian, estou com medo. Preciso de você. Damian, por favor. Os médicos estão preocupados. Preciso de você. E a última, enviada pela própria enfermeira Grace. Sua esposa está sendo levada para a cesárea de emergência. A vida dela está em perigo. Ligue para o São Judas imediatamente. Aquela mensagem tinha sido enviada 47 minutos atrás. Os nós dos dedos do Arthur estavam brancos enquanto ele segurava o pequeno aparelho. No tribunal dele, ele tinha presidido casos de fraude, roubo e violência. Mas isso era um crime da alma, uma traição tão absoluta que desafiava a definição legal. Ele olhou para a enfermeira Grace, os olhos como lascas de granito. Preciso do nome da empresa dele e da localização. Se você não souber, eu vou descobrir. A voz dele era mortalmente quieta. Mas antes disso, preciso ver minha filha e meus netos no segundo em que eles saírem daquela sala. Naquele momento, as portas da sala de cirurgia se abriram. A doutora Albright emergiu, o avental salpicado de sangue, o rosto sombrio. Ela puxou a máscara para baixo, a exaustão esculpida em cada linha do rosto. Juiz Vance, ela disse, reconhecendo-o de um evento beneficente. Sou a doutora Albright. Arthur encontrou o olhar dela, o próprio inabalável. Minha filha. Tivemos que realizar uma esterectomia para parar o sangramento, a médica disse, a voz pesada de arrependimento. Ela perdeu muito sangue. Foi por pouco, mas ela está estável por enquanto. Está sendo transferida para a UTI. Uma esterectomia. Damian não tinha apenas tirado o amor e a dignidade dela. A ausência dele tinha custado a capacidade dela de ter mais filhos. A finalidade disso era esmagadora. E os bebês? Arthur perguntou, a voz grossa com uma emoção que raramente se permitia mostrar. A expressão da doutora Albright suavizou pela primeira vez. 3 milagres. 2 meninos e uma menina. São pequenos, mas são lutadores. Estão na UTI neonatal. Alívio lavou sobre Arthur, tão potente que quase dobrou os joelhos dele. Ele tinha 3 netos. Ara estava viva. A tempestade tinha passado, mas os destroços permaneciam. E alguém tinha que ser responsabilizado pelo dano. Ele devolveu o telefone para a enfermeira. Não precisava mais dele. Tinha todas as evidências que precisava. Obrigado, doutora, ele disse, a compostura retornando, fria e absoluta. Vou ver minha filha e depois vou ver meus netos. Ele fez uma pausa, o olhar se voltando para a janela, olhando sobre as luzes da cidade onde um homem estava celebrando a própria traição. Depois disso, vou cuidar de um assunto pessoal. A médica e a enfermeira trocaram um olhar. Tinham visto famílias em luto, famílias zangadas, famílias desesperadas. Nunca tinham visto nada como a calma gélida e calculada do juiz Arthur Vance. Não era o olhar de um pai enlutado. Era o olhar de um juiz prestes a proferir uma sentença. Markham, o assessor do juiz Vance e ex-escrevente por 15 anos, era um homem acostumado a pedidos incomuns a qualquer hora. Ele já tinha localizado testemunhas desaparecidas, desenterrado precedentes legais obscuros do século XIX e uma vez organizou um helicóptero para transportar uma peça-chave de evidência. Mas a ligação que recebeu do juiz naquela noite era diferente. A fúria fria na voz do chefe era algo que ele tinha ouvido apenas 2 vezes antes, ambas precedendo a ruína completa e total de um funcionário público corrupto. Markham, o juiz tinha dito, a voz como o estalar de uma geleira. Damian Blackwood. Encontre-o agora. Levou menos de 10 minutos pro Markham. Um rastreamento rápido no cartão de crédito do Damian, uma ligação discreta para um contato na empresa de crédito, e ele tinha resposta. O lírio dourado, senhor. Uma cobrança de R$1.200 em champanhe aberta há 20 minutos. O juiz Vance estava no corredor estéreo do lado de fora da UTI neonatal, olhando através do vidro para 3 incubadoras impossíveis de pequenas, Liam, Ava e Noah. Seus netos. Ele tinha acabado de vir da UTI,
Da cabeceira da filha pálida e inconsciente, uma teia de tubos e fios seus únicos companheiros. O contraste entre a luta dela pela vida e a celebração com champanhe do Damian era um abismo de depravação tão profundo que Arthur sentia um tremor de ódio puro e não adulterado. Ele se virou da janela. Estou a caminho, ele disse pro Markham. Me encontre lá. Não se envolva. Apenas espere por mim do lado de fora. A viagem até o Lírio Dourado foi um borrão de luzes vermelhas e paisagens urbanas. Arthur sentou no banco de trás do carro, não vendo nada disso. Ele estava olhando as evidências na mente, organizando os fatos, preparando o caso. O crime de negligência humana, abandono emocional, traição profunda. A sentença: destruição total. Ele chegou e viu Markham esperando sob o toldo discretamente iluminado do restaurante. Markham, um homem robusto com uma expressão perpetuamente preocupada, simplesmente acenou e abriu a porta. O juiz Vance entrou no Lírio Dourado. O maitre tentou interceptá-lo. A expressão uma mistura de cortesia profissional e snobismo praticado. Boa noite, senhor. Tem reserva. Arthur Vance simplesmente olhou para ele. Não mostrou distintivo nem levantou a voz. Apenas encontrou os olhos do homem, e no olhar dele estava todo o peso da lei, da raiva paterna e de um poder que o maitre só podia compreender vagamente. O homem instintivamente deu um passo para trás. Damian Blackwood. O juiz declarou. Não era uma pergunta. O maitre engoliu em seco e apontou pro canto. Arthur caminhou pela sala de jantar silenciosa. Os jantantes pausaram, garfos no meio do caminho até as bocas, sentindo a mudança súbita na atmosfera. A chegada de uma frente fria. E então ele os viu. Damian e Isabelle inclinados para perto, rindo. Isabelle admirava o diamante no dedo, segurando-o contra a luz das velas. Damian estava servindo mais champanhe, o rosto corado de triunfo e arrogância. Ele parecia um rei inspecionando o novo reino. O juiz Vance chegou na mesa deles. Não falou. Apenas ficou ali, um espectro silencioso e imponente de julgamento. Damian olhou para cima, o sorriso vacilando ao registrar quem estava de pé diante dele. Confusão, depois irritação, passou pelo rosto dele. Arthur, ele disse, forçando um tom cordial. O que diabos você está fazendo aqui? Pensei que estivesse em Chicago. Meus planos mudaram. Arthur disse, a voz tão quieta que era mais ameaçadora que qualquer grito. Os olhos dele não estavam no Damian, estavam fixos no diamante de 7 quilates no dedo da Isabelle. Depois ele olhou para Isabelle, o olhar varrendo sobre ela com um frio desdenhoso que fez o sorriso dela desaparecer. Este é um jantar particular, Damian disse, a irritação crescendo. Começou a se levantar. O que quer que seja isso, pode esperar. Sente-se, Damian, Arthur comandou. As palavras eram suaves, mas atingiram Damian como uma força física, e ele afundou de volta na cadeira. Isabelle, recuperando a compostura, assumiu um ar de ofensa. Com licença, mas quem é você? Está interrompendo nossa celebração. Arthur finalmente voltou toda a atenção para ela. Sou o juiz Arthur Vance, ele disse, deixando o título pairar no ar. E vocês estão celebrando sobre as cinzas da vida da minha filha. O rosto do Damian ficou branco. Do que você está falando? Ah, está bem. A pergunta era tardia, uma peça de programação social. Bem, o juiz Vance repetiu a palavra como se fosse um objeto estranho. Deixe-me ser preciso. Às 20h17, enquanto você brindava seu futuro, Ara estava passando por uma cesariana de emergência devido a complicações de pré-eclâmpsia severa, provavelmente exacerbada por estresse emocional agudo. Às 20h34, meus 3 netos nasceram 2 meses prematuros. Eles estão atualmente na UTI neonatal, lutando por cada respiração. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem, os olhos perfurando o Damian. O restaurante inteiro estava agora silencioso, assistindo ao drama se desenrolar. Às 20h52, o juiz continuou, a voz caindo ainda mais baixo, se tornando uma lâmina de gelo. Os médicos realizaram uma esterectomia para impedir que ela sangrasse até a morte na mesa de cirurgia. Ela está inconsciente na UTI. Ela nunca terá outro filho. Seus filhos podem crescer sem mãe. E você? Você estava pedindo champanhe. A cor drenou completamente do rosto do Damian. Ele olhou para Isabelle, que estava encarando o juiz, a expressão uma mistura de choque e cálculo frio. Esse não era o rompimento limpo que tinha sido prometido. Era uma bagunça. Eu não sabia. Damian gaguejou, a arrogância desmoronando em patética autopreservação. Meu telefone estava no silencioso. Era uma reunião importante. Não minta para mim,
Arthur sibilou, a primeira rachadura no controle de ferro. Eu vi as dezenas de ligações. Eu vi as mensagens de texto implorando para você vir. Você não perdeu elas. Você as ignorou. Ele deu um passo mais perto, inclinando-se, a voz agora um sussurro destinado apenas ao Damian e Isabelle. Você fez uma escolha. Você escolheu isso. Ele gesticulou com desprezo pro anel. Essa bugiganga, em vez da sua esposa e dos seus filhos. Ele se endireitou. A calma judicial retornou, mas era mais fria agora, aterrorizante na finalidade. Então aqui está o que vai acontecer, o juiz Vance disse, a voz retomando o tom normal e medido, que era de alguma forma mais assustador. Você vai tirar esse anel do dedo dela. Vai pagar sua conta. Vai sair deste restaurante e não vai chegar a 500 metros daquele hospital. Não vai tentar contatar a Ara ou as crianças. Uma ordem de restrição será protocolada pela manhã. Cada ativo que você tem, cada opção de ações, cada empresa fantasma será congelada até um acordo de divórcio que eu vou supervisionar pessoalmente. Vou descobrir cada segredo sujo do seu negócio. E te garanto, um homem que pode fazer isso com a família tem segredos sujos. Vou desmantelar sua vida, Damian. Vou desmontá-la peça por maldita peça até a única coisa que lhe restar ser a memória desta refeição. Ele olhou para Isabelle. E você, pode ficar com ele. A casca vazia que vai sobrar. Parabéns pelo noivado. Com isso, o juiz Arthur Vance se virou e saiu, as costas retas, deixando uma cratera de silêncio no rastro. Damian ficou sentado ali, paralisado, enquanto cada olho no restaurante o perfurava. Seu império, seu futuro, sua imagem cuidadosamente construída, tudo tinha sido bombardeado em menos de 3 minutos. Isabelle lentamente, deliberadamente, deslizou o anel de diamante do dedo e colocou sobre a mesa. Ele bateu suavemente ao lado da garrafa de champanhe pela metade. Você me disse que estava resolvido. Ela disse, a voz desprovida de qualquer calor. Você me disse que ela era o passado. Ela se levantou, alisando o vestido vermelho. Você não tem ideia do tipo de homem que acabou de escolher para lutar, Damian. E eu não vou ficar por perto para ser pega no raio de explosão. Ela saiu sem olhar para trás, deixando Damian Blackwood completamente sozinho nas ruínas do grande plano dele, o anel esquecido zombando dele sobre a toalha de mesa branca imaculada. Os dias que se seguiram foram um borrão de cheiros de antisséptico e o suave ritmo dos ventiladores. Ara flutuava dentro e fora da consciência na UTI, o corpo um campo de batalha de incisões em cicatrização e trauma persistente. O pai dela era uma presença constante e sólida ao lado dela. Ele não era um homem de conforto efusivo, mas a vigília silenciosa dele era uma tábua de salvação. Ele lia para ela as notícias financeiras, a voz calma uma âncora familiar na névoa de dor e medicação. Quando ela finalmente estava lúcida o suficiente para entender, ele contou tudo. Não poupou nenhum detalhe. Não porque queria machucá-la, mas porque sabia que a verdadeira cura só podia começar do chão sólido da verdade, por mais brutal que fosse. Ele contou sobre o pedido de casamento, o anel, a celebração. Contou sobre a histerectomia. Ara escutou, lágrimas silenciosas traçando caminhos pelas têmporas e pelo cabelo. Cada palavra era um prego martelado no caixão da vida que ela pensava ter. A traição era tão imensa, tão cinematográfica na crueldade, que parecia irreal. Mas a dor no abdômen e o vazio onde seu útero costumava estar eram prova inegável. Quando o pai terminou, ela virou a cabeça para olhar para ele, os olhos claros pela primeira vez em dias. A dor estava lá, um poço profundo e insondável. Mas por baixo, algo mais estava se mexendo. Um lampejo do aço do pai dela. Os bebês, ela sussurrou, a voz um guincho cru. São lindos, Arthur disse, um sorriso genuíno adornando os lábios pela primeira vez. São pequenos. O Liam é brigão. O Noah é calmo. E a Ava tem seus olhos. São lutadores, Ara. Igual a mãe deles. Foi nesse momento que a mudança ocorreu. O pensamento deles, dos filhos dela, não dos filhos deles, era um fogo esclarecedor. O propósito dela não era mais ser a esposa solidária do Damian Blackwood. Era ser o escudo inabalável pro Liam, Ava e Noah. Eu quero vê-los, ela disse, uma nova força na voz. Assim que ela estava estável o suficiente, levaram a cama dela para a UTI neonatal. Vendo-os, 3 seres minúsculos e perfeitos nas caixas de plástico transparente, os pequenos peitos subindo e descendo com esforço heróico, Ara sentiu um amor tão feroz e primitivo que eclipsou todas as outras emoções. Queimou os últimos vestígios da mulher fraca e de coração partido que ela tinha sido. Ela colocou a mão na incubadora do Liam,
lágrimas de um tipo diferente caindo livremente agora. Não eram lágrimas de perda. Eram lágrimas de propósito. Enquanto isso, Damian Blackwood estava descobrindo o verdadeiro significado da expressão choque e pavor. O juiz Vance não era homem de ameaças vazias. Às 9 horas da manhã seguinte ao confronto no restaurante, as contas pessoais e empresariais do Damian foram congeladas por uma ordem judicial de emergência citando potencial dissipação de bens conjugais pendentes de divórcio. Seu acesso ao jato corporativo foi revogado, e os cartões de crédito da empresa foram recusados. Ele chegou na sede reluzente da Blackwood Industries para encontrar 2 advogados de cara séria de um escritório que ele nunca tinha ouvido falar, o escritório do Vance, esperando no lobby. Eles o serviram com papéis de divórcio e uma ordem de restrição temporária que o proibia de chegar a 500 metros da área, das crianças ou da residência principal deles. A casa que ele sempre tinha considerado sua. Ele tentou lutar. Ligou para a própria equipe jurídica poderosa, um bando de tubarões corporativos especializados em aquisições hostis. Eles estavam confiantes no início. Não se preocupe, Damian, seu advogado principal, Marcus Thorne, tinha trovejado ao telefone. Isso é um exagero emocional clássico. Vamos derrubar essas liminares até o fim da semana. Mas eles tinham subestimado o adversário. O juiz Vance não era só um pai, era um estrategista mestre da lei. Ele não jogava o jogo. Ele era dono do tabuleiro. Cada moção que o Marcus Thorne protocolava era recebida com uma contramoção impecavelmente pesquisada, citando precedentes obscuros mas incontestáveis. O caso foi designado para um juiz que era notoriamente rigoroso com ética, um contemporâneo do Vance que o tinha na mais alta estima. Os advogados do Damian, acostumados a bravatas e intimidação, se viram atolados num pântano legal, superados em estratégia a cada turno. A imprensa pegou o fio da história. Começou como um sussurro nas páginas sociais, magnata da tecnologia Damian Blackwood e Ara Vance em separação chocante. Mas rapidamente escalou. Fontes anônimas começaram a vazar detalhes. Uma história emergiu de um CEO celebrando com nova noiva enquanto a esposa quase morria dando à luz seus trigêmeos. A narrativa era veneno. As ações da Blackwood Industries, que tinham disparado com a notícia da fusão, começaram a cair. O conselho de diretores, já nervoso com o preço alto da aquisição, começou a ficar ansioso. Damian, trancado fora de casa e vivendo num hotel, estava em estado de descrença. Sua vida estava se desenrolando com velocidade aterrorizante. Isabelle tinha sumido. As ligações para ela não eram atendidas. Ela tinha visto o iceberg e pegado o primeiro bote salva-vidas, deixando-o afundar com o navio. Ele fez uma tentativa desesperada de contornar a fortaleza legal. Foi ao hospital esperando apelar diretamente para Ara. Pensou que se ela pudesse simplesmente vê-lo, se ele pudesse explicar, conseguiria usar o charme para voltar às boas graças dela. Ele nem chegou a passar da recepção. Um segurança particular, uma montanha de homem contratado pelo juiz, bloqueou o caminho. Senhor Blackwood, o segurança disse, a voz uma parede educada mas imóvel. O senhor não tem permissão nas instalações. Eu sou o pai daquelas crianças. Minha esposa está nesse hospital. Damian explodiu, a compostura finalmente quebrando. Senhor, o guarda disse, inabalado. De acordo com este documento legalmente vinculativo, seus direitos parentais estão pendentes de revisão judicial, e sua esposa protocolou uma ordem de proteção permanente. O senhor precisa ir embora. Derrotado e humilhado, Damian recuou. Enquanto ficava na calçada, observando o hospital onde a família que tinha descartado estava sendo protegida dele, a realidade fria finalmente começou a afundar. Isso não era um revés temporário. Era um evento de nível de extinção. Ele tinha começado uma guerra com um homem que nunca tinha perdido uma. E tinha dado a ele a única coisa que um homem como o juiz Vance nunca poderia perdoar, um motivo para lutar. Não por justiça, mas por sangue. Pela primeira vez na vida, Damian Blackwood estava impotente. O poder tinha sido a religião dele, a moeda pela qual ele media o próprio valor e o valor de todos ao redor. Agora suas contas estavam congeladas. Sua reputação estava em frangalhos, e seu caminho estava bloqueado a cada turno pela fortaleza invisível e impenetrável erguida pelo juiz Arthur Vance. O juiz não lutava como um invasor corporativo. Ele lutava como um patologista mestre, meticulosamente dissecando a vida e negócios do Damian em busca de qualquer sinal de doença. E ele encontrou. O primeiro dominó a cair foi a fusão. A empresa rival, assustada com a instabilidade e a imprensa tóxica em torno da Blackwood Industries, invocou uma cláusula de mudança material adversa no acordo. O negócio, que deveria ter sido a conquista coroadora do Damian, desmoronou da noite pro dia.
As ações da Blackwood Industries despencaram, eliminando bilhões em valor de mercado. O conselho, que antes adorava o Damian, agora estava afiando as facas. Mas o juiz Vance não estava apenas interessado nas consequências públicas. Ele estava cavando mais fundo, nas próprias fundações do sucesso do Damian. Contratou uma equipe de contadores forenses, os melhores do negócio, e os soltou nas finanças da Blackwood Industries. Enquanto isso, Ara estava lentamente reconstruindo a vida. Ela recebeu alta do hospital e se mudou, junto com os 3 bebês preciosos, para uma linda casa em Brownstone segura que o pai possuía na cidade. Uma equipe de enfermeiras a ajudava, mas ela insistia em fazer o máximo que podia sozinha. As mamadas tarde da noite, as trocas de fraldas, o embalo suave que acalmava um bebê chorando, esses atos simples e exaustivos eram um bálsamo para a alma ferida dela. Eles a fundamentavam. Lembravam-na do que era real. O pai dela visitava toda noite. Ele trocava as togas de juiz por um suéter macio e sentava no chão, fazendo barulhinhos suaves para os netos, o rosto severo transformado pelo amor de avô. Durante uma dessas visitas, ele sentou com Ara na sala de estar tranquila depois que os bebês dormiram. Encontramos algo, Ara, ele disse, a voz séria. Abriu a pasta e tirou um arquivo. Você lembra daquele investimento inicial anônimo que permitiu Damian lançar a empresa dele 10 anos atrás? Os 5 milhões de reais que tirou ele do papel. Ara acenou. Claro. Ele chamava de anjo da guarda. Passou anos tentando descobrir quem era para poder agradecer. Arthur deslizou um documento pela mesa de centro. Era uma confirmação de transferência bancária de uma conta suíça numerada datada de 10 anos antes. O destinatário era a recém-incorporada Blackwood Industries. O dinheiro, Arthur disse gentilmente, veio do seu fundo fiduciário. Fiz o investimento em seu nome. Você era jovem e tão apaixonada, e eu vi o quanto o sonho dele significava para você. Também sabia que ele era orgulhoso demais para aceitar o dinheiro se soubesse que veio de você ou de mim. Então fiz anonimamente. Eu queria que você tivesse uma participação no sucesso dele, uma rede de segurança secreta. Ara encarou o documento, o mundo inclinando no eixo mais uma vez. A própria fundação do império dele, o anjo da guarda que ele tinha mitificado como testemunho da própria brilhância e destino, era ela. Ele tinha construído o reino sobre o dinheiro dela, enquanto havia como um acessório doméstico para a grandeza dele. A ironia era tão amarga que era nauseante. Ele nunca soube. Ela sussurrou. Nunca, o pai confirmou. E esse é nosso checkmate. Essa descoberta mudou a batalha legal de um divórcio bagunçado para um caso de fraude financeira massiva. Damian tinha alavancado aquele investimento inicial numa empresa multibilionária, tudo tecnicamente propriedade conjugal semeada pelos ativos pré-maritais da Ara. A mentira não era só pessoal. Era fundamental para a identidade corporativa inteira dele. A notícia foi entregue ao Damian pelos próprios advogados, que agora estavam aconselhando ele a aceitar os restos que conseguisse. Ele estava no quarto de hotel sombrio, uma sombra do que foi. Tinha perdido peso. Os ternos caros pendiam nele, e os olhos estavam perpetuamente vermelhos. A raiva que ele sentiu foi monumental. Ele tinha tido tanta certeza do próprio gênio, da narrativa de Self-Made Man. Descobrir que toda a ascensão foi financiada pela própria mulher que tinha descartado, orquestrada pelo homem que agora estava destruindo ele, foi um golpe psicológico do qual ele nunca se recuperaria. Num acesso de fúria desesperada e delirante, ele rastreou Isabelle Croft. Encurralou ela saindo do escritório, agarrando o braço. Você tem que me ajudar, ele implorou, a voz rachando. Diz pra imprensa que isso tudo é mal entendido, uma mentira inventada por um velho vingativo. Isabelle olhou para a mão dele no braço com nojo e se soltou com força. Os olhos glaciais não tinham nem um pingo de piedade, só desprezo. Ajudar você, Damian? Você é radioativo. Ela escarneceu. Você é uma piada. Achou mesmo que eu estava interessada em você? Eu estava interessada no seu poder, no seu nome, no seu lugar à mesa. Você não tem nada disso mais. Você é só um homem que abandonou a esposa enquanto ela estava morrendo. Ela se inclinou, a voz um sussurro venenoso. A pior parte não é o que você fez, querido. É que você foi pego. Você foi desleixado, e eu não tenho uso para homem desleixado. Ela se virou e foi embora, os saltos batendo no pavimento como segundos finais contando na vida dele. Esse foi o corte final. A última pessoa que ele pensava ser aliada tinha acabado de confirmar o que o mundo já sabia. Ele não era nada sem poder. E o poder tinha ido embora. Ele cambaleou de volta pro hotel, a realidade da situação caindo sobre ele.
Ele não tinha apenas perdido esposa e família, tinha perdido a si mesmo. Todo o edifício de Damian Blackwood, CEO titã visionário, tinha sido uma fraude. E o juiz Arthur Vance tinha acabado de arrancar a pedra fundamental. A manhã da audiência final amanheceu fresca e clara. Nas horas tranquilas antes da cidade acordar, Ara ficou na porta do berçário, uma sentinela silenciosa, observando a subida e descida suave de 3 pequenos peitos. Liam, até dormindo, tinha o punho cerrado em desafio. Ava estava serena, os lábios minúsculos franzidos num sorriso de sonhadora. E Noah, o menino calmo e atento dela, dormia com o braço jogado sobre a cabeça em rendição perfeita. Eles eram a trindade dela, a razão dela, as âncoras que a mantiveram firme durante a tempestade. Eram a vida que tinha sido forjada no cadinho da morte iminente dela e da traição definitiva do Damian. Ela ouviu um passo suave atrás e se virou para ver o pai já vestido num terno escuro elegante, segurando 2 xícaras de café. Ele passou uma para ela, os olhos seguindo o olhar dela para os berços. Por 30 anos no tribunal, Arthur Vance disse, a voz um trovão baixo e gentil, viu o pior da humanidade, ganância, violência, falsidade. Mas também viu o que vem depois, resiliência, a recusa teimosa e linda de ser quebrado. É isso que vejo quando olho para você, Ara. Ara tomou um gole do café quente, o calor um pequeno conforto contra o frio iminente do dia. Não estou nervosa, ela disse, se surpreendendo com a verdade da afirmação. Pensei que estaria com raiva ou triste, mas só me sinto calma. Pronta. Isso não é sobre vingança, Arthur afirmou, lendo a mente dela como sempre fazia. Vingança é um fogo que consome a pessoa que acende. Isso é sobre justiça. É sobre garantir que a fundação que você põe para essas crianças seja construída em rocha sólida, não nas areias movediças do legado de um mentiroso. Ele construiu o mundo inteiro dele em areia movediça. Eu só não percebi que eu era areia, Ara murmurou, desviando o olhar do berçário em direção à janela onde os primeiros raios de sol começavam a pintar o céu. Não, o pai corrigiu, colocando uma mão firme no ombro dela. Você era a rocha sobre a qual ele construiu. Hoje você simplesmente reclama sua propriedade. As palavras dele se assentaram no coração dela, não como um grito de guerra, mas como uma simples declaração de fato. Ela não era uma vítima buscando retribuição. Era uma fundadora, uma criadora, voltando para reclamar o que era legitimamente seu. Ela terminou o café, colocou a xícara vazia e foi se arrumar. Escolheu um vestido simples e elegante azul marinho, a cor de aço e água profunda. Uma armadura silenciosa para a batalha final. Ela nem precisaria lutar. A sala de audiência era uma câmara estéril e impessoal projetada para tirar a emoção dos procedimentos da lei, mas o ar estava carregado. Tensão irradiava da pequena mesa onde Damian sentava ao lado do advogado, Marcus Thorne. Damian parecia um homem que tinha sido escavado por dentro. O terno antes impecável estava amarrotado. O rosto era uma máscara cinza e esquelética, e o fogo arrogante nos olhos tinha sido substituído pelo vazio opaco e assombrado de um homem encarando um abismo da própria criação. Thorne parecia menos um tubarão legal e mais um homem resignado a testemunhar a execução pública do cliente. Ara entrou, flanqueada pela equipe jurídica do pai, liderada por uma sócia sênior formidável chamada Diana Albright. Ara não olhou para o Damian. Manteve os olhos para frente, a postura perfeita, os passos medidos e confiantes. Ela era uma rainha entrando na corte, e a dignidade silenciosa dela era mais ensurdecedora que qualquer acusação. Os procedimentos começaram, presididos pela juíza Eleanor Schmidt, uma mulher renomada pela inteligência afiada e intolerância total por teatralidades. Diana Albright começou a apresentação, a voz um instrumento calmo e preciso de destruição. Excelência, estamos aqui hoje não meramente para dissolver um casamento, mas para retificar uma fraude tão profunda emocionalmente quanto financeiramente. As evidências foram apresentadas numa tela grande para a sala ver. Primeiro, os registros telefônicos da Ara. Uma cascata de ligações pro Damian Blackwood. Dezenas delas, com carimbo de hora até o minuto. Apareceram ao lado dos dados de GPS do telefone do Damian, colocando ele diretamente no lírio dourado. Depois vieram os recibos do restaurante ampliados para todos verem. Dom Perignon, R$ 1.200 às 19h45. Menu degustação do chefe para 2, R$ 3.300 às 20 horas. A cobrança da joalheria pelo anel de 7 quilates foi exibida ao lado de uma captura de tela da última mensagem desesperada da enfermeira Grace. Sua esposa está sendo levada para a cesárea de emergência. A vida dela está em perigo. Damian estremeceu como se tivesse sido fisicamente atingido. Arriscou um olhar para Ara.
mas ela não estava olhando para ele. O olhar dela estava fixo na tela, a expressão ilegível, uma máscara de determinação fria. Depois veio o golpe final brutal. Diana Albright apresentou o relatório do contador forense. Era uma obra-prima de arqueologia financeira. Na tela, um fluxograma complexo mas claro apareceu, rastreando uma transferência bancária de 5 milhões de reais de uma conta suíça 10 anos atrás. Uma seta mostrava saindo da conta gerenciada por Arthur Vance em nome do fundo fiduciário privado da ARA. Outra seta mostrava chegando anonimamente na conta bancária da Blackwood Industries. O Sr. Blackwood passou uma década construindo o mito de si mesmo como self-made man, Albright declarou, a voz ressoando com autoridade fria. Ele falava frequentemente de um investidor anjo da guarda. A verdade, excelência, é que todo o império dele foi construído numa fundação dos ativos pré-maritais da esposa. Um império que ele buscou roubar dela junto com a dignidade, enquanto se preparava para começar uma nova vida com outra mulher. Damian encarou o fluxograma, a mente girando. A história que tinha contado para si mesmo, a narrativa que alimentou a ambição, era mentira. Ele não era um gênio escolhido pelo destino. Era só um homem que tinha inconscientemente descontado o cheque da esposa. O peso de cada comentário condescendente que ele já tinha feito para ela, cada dispensa da vida dela como menos importante que o trabalho dele, caiu sobre ele. Ele era uma fraude. Não era apenas uma descoberta legal. Era uma condenação existencial. Quando chegou a hora da Ara falar, ela se levantou com uma graça que parecia preencher a sala. Ela se virou e, pela primeira vez, olhou diretamente para o Damian, forçando os olhos assombrados dele a encontrarem os dela. Você uma vez me disse que eu era seu jardim, Damian. Ela começou, a voz inabalável. O lugar para onde você sempre voltaria. Lembra? Na lua de mel, você disse. Meu amor era o solo do qual você poderia crescer qualquer coisa. Eu me agarrei àquelas palavras. Eu cuidei daquele jardim para você. Reguei com meu apoio. Nutri com minha crença em você. E sacrifiquei a luz do sol dos meus próprios sonhos para ter certeza de que os seus floresceriam. Mas vejo agora que eu não era seu jardim. Eu era só a terra. Um recurso a ser infinitamente cultivado e tomado até você estar pronto para vendê-lo por um terreno mais novo e glamouroso. Lágrimas de pura autopiedade patética começaram a escorrer pelo rosto do Damian. Ara viu e continuou, a voz ganhando um poder justo e arrepiante. Enquanto eu estava numa cama de hospital estéril, meu corpo sendo dilacerado para trazer seus filhos ao mundo, você estava num reservado de veludo brindando seu sucesso. Cada contração que senti, cada momento de medo, cada ligação desesperada que fiz e que você ignorou, você estava escolhendo ele, sua ambição, em vez de nós. Você não apenas me abandonou na minha hora mais sombria. Você orquestrou isso. Você escolheu o anel em vez dos votos, o champanhe em vez da minha dor. Você tentou salgar a terra da minha vida para que nada pudesse crescer lá de novo. Você quase conseguiu. Ela fez uma pausa, respirando fundo, o olhar nunca deixando dele. Mas você cometeu 2 erros de cálculo fatais. Você subestimou a força feroz e selvagem de uma mãe lutando pelos filhos. E você esqueceu que o solo que descartou tão descuidadamente tinha raízes profundas e poderosas. Ela finalmente se virou para a juíza Schmidt. Não estou pedindo vingança, excelência. Essa é uma moeda que ele entenderia, e eu não falo mais a língua dele. Estou pedindo um futuro. Um futuro limpo, seguro e protegido para os meus 3 filhos. Um futuro construído na verdade do que ele tirou e do que nos é devido. Quero reclamar minha terra, excelência. Não para deixá-la em amargura, mas para cultivá-la no mundo digno dos meus filhos. Ela sentou. O silêncio na sala era profundo, quebrado apenas pelos soluços baixos e engasgados do Damian. A juíza Schmidt olhou do banco, a expressão de total desprezo. Senhor Blackwood. Ela começou, a voz cortando o ar como um caco de gelo. Em 15 anos no tribunal, vi ganância e infidelidade, mas raramente as vi tão patologicamente entrelaçadas com tal grau impressionante de crueldade e covardia. O que foi apresentado aqui hoje não é apenas quebra de contrato, mas um caso de falência moral tão profundo que é uma mancha neste tribunal. O julgamento dela foi uma demolição rápida e brutal. Ara recebeu custódia legal e física exclusiva de Liam, Ava e Noah. Uma ordem de restrição permanente foi instituída. O acordo financeiro foi, como os jornais chamariam depois, bíblico. Citando a evidência incontestável do financiamento inicial, a juíza Schmidt concedeu a Ara 75% de participação controladora na Blackwood Industries, efetivamente expulsando Damian da empresa que ele construiu nas costas dela. A casa conjugal, todos os ativos líquidos e danos punitivos significativos eram dela.
Damian Blackwood ficou com apenas o suficiente para viver, mas foi despojado de tudo que o definia: poder, empresa, família e legado. Quando a audiência foi encerrada, ele fez um último movimento desesperado. Ara, ele resmungou, cambaleando em direção a ela. Por favor. Arthur Vance se colocou entre eles, uma parede silenciosa e imóvel. Não disse uma palavra. Simplesmente deu ao Damião um olhar final. Não de raiva, mas de total irrelevância. Era o olhar que se dá a um lixo na calçada antes de passar por cima. Ara passou, a cabeça erguida, sem um único olhar para trás. Esse foi o final mais verdadeiro. Não um confronto raivoso final, mas uma borracha silenciosa e completa. 2 anos depois, o jardim da casa em Brownstone era uma explosão de vida e cor. Liam, agora uma criança robusta com um sorriso travesso, estava perseguindo borboletas com uma redinha pequena, os gritos alegres dele enchendo o ar. Ava sentava num cobertor grande, a testa franzida em concentração intensa enquanto organizava pétalas caídas no mosaico num pedaço de ardósia. Noah, sempre observador, sentava apoiado numa almofada, observando os irmãos com olhos grandes e inteligentes. Ara sentava num banco, um laptop aberto ao lado, mas a atenção estava nos filhos. Ela era agora a celebrada presidente da recém-batizada Vance Industries. Tinha passado os últimos 2 anos transformando a empresa, desinvestindo das estratégias agressivas e sem alma de aquisição e despejando recursos em inovações éticas em tecnologia sustentável e saúde orientada por inteligência artificial. A empresa era mais lucrativa e mais respeitada que nunca. O portão do jardim se abriu e Arthur entrou, o rosto relaxado no sorriso fácil de um avô coruja. Ele pegou Liam num abraço de urso antes de se acomodar no banco ao lado da Ara. O conselho aprovou o projeto de diagnósticos pediátricos por inteligência artificial, ela contou, uma nota de orgulho discreto na voz. Disseram que é o trabalho mais significativo que a empresa já fez. É porque a empresa finalmente tem uma alma, Arthur disse, observando enquanto Ava mostrava pro Noah uma pétala vermelha particularmente vibrante. Você deu uma. Ele olhou para a filha, para a mulher confiante e serena que ela se tornou. Eu estava com tanto medo por você naquela noite. Mas deveria saber melhor. As árvores mais fortes são aquelas que enfrentaram as tempestades mais violentas. Ara olhou para o mundo que tinha construído. Os filhos prósperos, o trabalho com propósito, esse jardim pacífico e lindo. Ela tinha aprendido a lição mais difícil de todas, que um jardim não é apenas um lugar de refúgio pacífico. É um lugar de cultivo feroz e deliberado. Requer arrancar ervas daninhas, revirar o solo e proteger o novo crescimento com tudo que se tem. Ela não era uma flor no jardim de outra pessoa. Ela era jardineira. Essa era a terra dela. Essas eram as raízes dela. E o futuro dela era uma colheita da própria criação.